Fala, meus irmãos, minhas irmãs, mais um sábado. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Por aqui tudo na paz. Agora de manhã eu tô num jejum, né, que eu falo. Ontem a gente foi jantar num restaurante de massa. Eu não costumo comer comida muito pesada à noite, por conta da digestão, né, do processo de sono e tal. Só que era uma ocasião especial, que eu levei a Rafa, né, pra gente comer num restaurante, numa casa de massa. Foi uma noite bem agradável. E por conta de eu não ir fazer academia hoje, aí eu optei por não fazer uma refeição, o café da manhã, pular o café da manhã em jejum, né? Eu aproveito para fortalecer a minha oração, a minha leitura da palavra, né? E eu procuro dedicar assim o dia de sábado para buscar mais a Deus e me entregar e me mergulhar na palavra, né? E nos aspectos do Evangelho. Ah, você é judeu? Você virou judeu, Thiago? Não, eu sou a mesma pessoa. Só que eu só escolhi dedicar o sábado ao Senhor. E eu falo para vocês, como foi uma escolha certa que eu fiz, como foi um presente, sabe? Porque você não precisa disso, obrigatoriamente, só que você pode fazer isso com qualquer dia da semana, só que a gente trabalha, segunda a sexta, né? E sábado é geralmente aquele dia que você quer ficar mais tranquilo, ficar em casa, então além de você descansar fisicamente, você descansa espiritualmente, mergulhando na palavra, oração e do conhecimento, de você aprender sobre o reino, sobre a graça, sobre o Evangelho, sobre as histórias do Velho Testamento. Tem muito aprendizado. Então eu recomendo fortemente que se você dedicar um dia da semana para você, exclusivo aquilo, sabe? De você fazer esse estudo, de você fazer essa dedicação. Aí você fala assim, então você está se transformando em judeu. Não tem nada a ver com virar judeu, não. Eu sou cristão. Os judeus, eles não são cristãos. Apesar de Jesus Cristo ser judeu, a gente não é judeu. Eu sou cristão, permaneço fiel à palavra. Então não se trata de nada disso daí. Se trata de você se dedicar e você ter um dia para o Senhor. Tá certo? Então, queria só contar isso para vocês. A palavra que a gente vai ler hoje, ela está em Lucas 18, a partir do verso 9 em diante. Tá? É a parábola do fariseu e do publicano. Se você quiser abrir aí, eu já estou caminhando aqui, tá? Então vamos lá. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda essa parábola. Lembra que esse aqui é o 9º vídeo já da série de 10 que a gente vai falar sobre as parábolas do reino, tá? Então existe o reino, existe salvação. O que é o reino para você que chegou agora? O reino é o governo do Senhor que começa aqui, dentro do teu coração, tá certo? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era aquele que praticava a lei, a antiga lei, né, e que ele era cheio de regras e que ele se achava melhor do que os demais. Por quê? Porque ele praticava 200% da lei, eles até faziam coisas a mais do que estava escrito na lei, que eles mesmos intitulavam, e que eles se achavam mais santos, melhores do que os demais. Então, esses eram os fariseus. E o outro era o publicano. O publicano era o cobrador de impostos. Tá? O fariseu, em pé, orava em seu íntimo. Ó Deus, vou fazer até a voz para vocês entenderem. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Naquela época, Roma, né, que era o governo, eles instituíam uma pessoa que ficava cobrando os impostos, que eram os publicanos. E o povo judeu, eles tinham esse sofrimento de pagar os impostos, porque às vezes os impostos eram muito altos. Então eles tinham esse desgosto, essa rixa com os publicanos, que eram os cobradores. Então eles achavam que o publicano ele não deveria estar ali cobrando impostos dos seus irmãos judeus, né? Então eles desprezavam o publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui, esse jejum 2 vezes por semana já era fazendo algo a mais. Por quê? O único jejum na lei antiga de Moisés era no jejum daquela festa do dia da expiação, em que os judeus eles ficavam 25 horas sem se alimentar. Era o único jejum da lei. Então aqui eles já estavam querendo fazer algo a mais do que havia sido solicitado para eles na lei. Então, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, o dízimo também era mais. Tá? Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu,
mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Olha a diferença entre o sou melhor do que todos e esse aqui, eu sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Os humilhados serão exaltados. É daqui que sai essa frase que você conhece, que você já ouviu. Muitas vezes você entende, né, essa humilhação como um homem que vem e fala alguma coisa para você, uma autoridade, um chefe, e vem e te humilha, mas não nos assuntos espirituais. Aqui, os humilhados que ele está falando, não é o humilhado que foi humilhado por um outro homem. Apesar de o fariseu tentar humilhar ele com a sua oração em voz alta, ali querendo mostrar cheio de autoridade, mas os humildes de coração não tem a ver com outra pessoa te rebaixar, né? Os humildes, que está querendo dizer aqui, quem são? É aquele que reconhece que tem um superior, que tem um poder acima dele, né? É aquele que reconhece que eu não sou ninguém sem o Senhor. Então veja, vamos relembrar a oração do publicano: ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Quem pode, senão o próprio Deus, perdoar os pecados de um outro homem? Ninguém. E como ele fez isso? Enviando o seu próprio filho para morrer aquela morte crucificado, para que todos nós possamos acessar a salvação através da graça. Antigamente, na época do Velho Testamento, na lei de Moisés, quando se precisava fazer alguma intercessão por pecado, por qualquer atitude, era feito o quê? Através de sacrifício de animais. Ou quando você fazia a sua colheita, quando você tinha aquelas festas, né, as festas do tabernáculo, festa da tenda, festa da colheita, tudo era feito através de oferta de animais ou de cereais, de tudo aquilo que você tinha. E essa parte que era ofertada ao Senhor no Velho Testamento, ela tinha que ser sem defeito. Então, assim, você ia ofertar um bezerro, não podia ser um bezerro com defeito, porque tinha os espertos, como ainda hoje tem, naquela época também tinha. Ele via que nascia um bezerro defeituoso, ele pensava assim: esse bezerro aqui não vai vingar, então eu vou ofertar ele para o Senhor. E ele não era aceito. E na lei estava escrito que tinha que ser um animal que não tivesse defeito algum. Por quê? Porque o Senhor, ele quer a boa parte, que você oferte de coração. Não que você oferte aquilo que para você não funciona, ou que você coloque o Senhor em segundo lugar, terceiro lugar. Ele quer a primícia, ele quer a primeira parte. Lembra que dos 80 órgãos do corpo humano, a palavra sempre fala o quê? Tudo que deves guardar, guarde o teu coração, que é o primeiro órgão a ser formado no ventre da mulher que gera. Não se esqueça disso. Então a salvação, ela foi ofertada a nós através do que? Da morte do cordeiro. Por que o cordeiro? Porque ele era o próprio filho. Quando você pega um cordeiro para você matar, eu nunca vi, mas eu procurei saber isso. O cordeiro, ele é o único animal que, a ser apresentado ali diante da faca, da navalha, da morte, ele não foge e ele não berra, ele não faz escândalo. É curioso isso. Por isso, Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, porque ele foi ali no madeiro, na cruz, ele não fugiu, ele não gritou, ele não deu escândalo. Daí vem Jesus, é o Cordeiro de Deus. Então, através desse sacrifício, Jesus morrer por nós, e ele foi o Cordeiro que não teve pecado, ele não tinha defeito, porque você vê as tentações que o Senhor Jesus sofreu, quando o inimigo leva ele no deserto, mostra: te dou o mundo inteiro, se você tem fome, transforma essa pedra em pão. Então assim, ele passou por todas as tentações, e ele foi considerado perfeito. Então ele não tinha falha, ele não tinha defeito. Assim como o cordeiro lá atrás tinha que ser, o bezerro, o cordeiro, ele tinha que ser sem defeito, Jesus foi o Cordeiro de Deus sem mácula, sem falha, sem defeito. Eu não sei o que isso daí te provoca quando você escuta isso. Eu fico com o coração cheio, e eu me sinto assim muito privilegiado, muito honrado de ter recebido a salvação e de olhar para trás e pensar que teve alguém que foi lá e se dispôs a passar por aquilo, não falhou, para que eu, você, todos nós hoje pudéssemos ter acesso à salvação. Isso daí me enche de alegria, me enche de
de esperança de que a gente vai acessar a salvação. Só que, além da salvação, você pode acessar o reino, tá certo? Então, essa parábola do fariseu e do publicano, qual que é a mensagem que está embutida? Né? Tinha lá o fariseu, que era todo aquele que se achava, né? Que a gente pode traduzir hoje como se fossem os religiosos. Lembrando que eu não tenho nada contra a religião. Eu frequento, sem igreja, e eu recomendo que você frequente também. O que o Senhor Jesus sempre pegava era no religioso, era naquele que se achava, porque ele queria fazer mais que os outros para ele se exaltar. Então, está escrito aqui, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Antes desse verso aqui, dessa parábola, né, do fariseu e do publicano, tem a parábola da viúva persistente. Eu não vou entrar nela, mas aqui no rodapé tinha uma anotação que eu achei interessante, que eu vou ler para vocês, que tá escrito assim: a oração que sempre alcança a resposta do Senhor é isenta de pecados não confessados, incessante e cheia de fé. A oração que sempre alcança a resposta do Senhor. O Senhor escuta todas, o Senhor ouve todas, mas Ele atende qual? Aquela isenta de pecados não confessados. Nós somos pecadores. Isso daí você está cansado de saber, assim como eu sempre falo aqui. Então eu e você somos pecadores. Ah, Thiago, eu não sou pecador, eu não pratico pecado, eu vou na igreja 3 vezes por semana, eu faço oração, eu faço jejum, eu pratico isso. Tá bom. Todo homem é pecador. Alguma falha, algum pecado você comete. Só que, diferente dos humildes, você esconde ela para debaixo do tapete. Você pega o teu celular, você fica olhando um monte de foto aí, que você já sabe, não precisa entrar no mérito, tá? Você está pecando. Só que você tem a humildade de chegar e orar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Eu fiquei praticando esse ato, pratiquei aquele ato, falei tal coisa para tal pessoa. Você reconhece que você erra? Não, você vai a sujeira para debaixo do tapete. Só que na hora de aparecer, você quer se mostrar mais do que os outros. Você está se comportando como quem? Como o fariseu dessa parábola. Vamos buscar ser como o publicano, humilde. Humilde, aqui o sentido da palavra humilde não é aquela pessoa pobre. Primeiro que pobre não é humilde, tem pobre que é arrogante. Então pobre é improdutivo. Humilde não é aquela pessoa que está sempre com a cabeça baixa, com o ombro baixo, com aquele semblante assim: ai, tudo bem, bom dia. Esse não é humilde. Humilde é aquele que reconhece que tem alguém superior a ele. Quem? O Senhor. O único capaz de perdoar os nossos pecados. Humilde é aquele que reconhece que tem alguém superior. Vou repetir de novo. Humilde é aquele que reconhece que tem alguém superior. Tá certo? Na palavra do Senhor está escrito lá em Mateus 5, no verso 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Então, como que, se você acredita que o humilde é o pobre não tem dinheiro, como é que ele vai herdar a terra? Não faz sentido. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Então, quem são os humildes? Os humildes são aqueles que reconhecem que tem alguém superior. Quando você reconhecer que o Senhor é o teu único Deus, que Jesus foi o seu Salvador, você está se colocando como humilde. Você não está querendo ser mais que os teus irmãos, você não está querendo fazer mais, você está querendo reconhecer. E quando você reconhece, você acessa ao reino. E você começa o quê? A governar. Por quê? Porque você vai seguir os ensinamentos que o Senhor te dá através da palavra. Está aqui, a palavra. Essa palavra, ela vai te levar para o quê? Que você pratique os ensinamentos e que você ainda assim usufrua dos bens na terra. Também está escrito aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas que está falando aqui é o quê? Quando o Senhor Jesus estava conversando com os discípulos, estavam preocupados sobre vestir e sobre comer, que é uma preocupação recorrente a nós. Por quê? Muitas vezes nós somos incrédulos de achar que o nosso braço não alcança em determinado ponto da nossa vida e a gente fica preocupado com o quê? O que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai vestir amanhã. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, o Senhor sabe de tudo que a gente precisa. O Senhor sabe os seus anseios, o Senhor sabe das suas vontades, o Senhor sabe das suas fraquezas e o Senhor sabe dos seus esforços em reconhecer, em estar firme na graça, em praticar. Então, se você for humilde, você reconhecer que você não é ninguém sem o Senhor, que a sua vida ela está a serviço de outras vidas, você vai perceber que você tem que dar fruto.
como é que é esse negócio de dar fruto, Tiago? Muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, com esse monte de conteúdo na internet, você vê pessoas tentando influenciar outras pessoas a destruir o que há de mais sagrado, que é o lar. Então, muitas pessoas não entendem sobre reino. O reino de Deus, ele não tem sede física na terra, tá certo? O reino de Deus, ele começa no teu coração, com o governo, o Senhor governando o teu íntimo, a tua vida, e ele se estende ao teu lar, à tua casa. Por isso que tem tanta luta hoje em dia, o inimigo, ele destruir os lares. Então fala-se muito sobre destruir os casamentos, que você não precisa casar, que você vive junto, mas você não precisa casar. Sobre você não ter filhos, para que você expanda a mensagem do reino, que você dissemine isso daí. Então tem muita luta durante os dias de hoje para que isso daí seja exterminado. Então tem um trabalho forte. Isso não é Brasil, não, isso é mundial, para que se destrua os lares, que se destrua os valores judaicos cristãos, que é o que? A família, o homem, a mulher, os filhos, o lar cristão. Então, vamos ficar ligados nesse movimento. Vamos lembrar que a gente foi chamado para a salvação, para acessar o reino, e o reino é sobre pessoas, é sobre você dar frutos. Eu me lembro, quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu tinha um pouco de receio sobre o que falar, sobre tentar convencer alguém a alguma coisa. E no caminho foi me revelado que eu não tenho que convencer ninguém a nada. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. O que eu preciso fazer é abrir a minha boca, assim como você está lá em Marcos 15 ou 16, salvo engano, e de anunciar a toda criatura: quem crer e for batizado será salvo. Então eu estou fazendo o meu papel. Eu fui chamado para isso. Eu preciso dar fruto, porque por muito tempo, eu já gravei aqui para vocês, por 20 anos eu fiquei cego e sem enxergar qual era o verdadeiro propósito que o Senhor nos chamou. Você ainda talvez não tenha descoberto, mas eu acredito que se você se dedicar ao Senhor, se você buscar, se você louvar, se você buscar acessar o verdadeiro propósito, você vai encontrar. E o Senhor vai colocar no teu coração esse desejo também de ir anunciar. Por quê? Uma árvore, ela tem que dar fruto. E a árvore que dá fruto, isso é o mais engraçado. A árvore que dá fruto, ela leva pedrada. Por quê? Porque o pessoal quer arrancar o fruto dela. É curioso. E a árvore que não dá fruto, ela toma o quê? Machadada. Ela é cortada fora. Está escrito na palavra. Se você dá fruto, você toma pedrada. Se você não dá fruto, você vai ser cortado fora. Então o que você prefere? Eu prefiro levar pedrada. Pelo menos eu estou dando fruto. Ah, mas eu não quero ficar ali, não quero me expor, não quero falar. Bem, na hora certa você vai chegar. Só que você foi chamado para isso. Se você não está cumprindo o seu chamado, olha que curioso, você não está sendo humilde. Por quê? Você não está reconhecendo que aquele que é superior a você te pediu. Ide e anunciai a toda criatura. Tamo junto. Feliz sábado.